A noite mais sagrada do ano, a véspera de Natal. Enquanto toda a família se reunia ao redor da mesa festiva, o homem que eu amei com toda a minha juventude pegou um cinto de couro, mas se aproximou e gritou para que eu me ajoelhasse e confessasse meu pecado de adultério. O assobio do cinto no ar frio foi como uma lâmina cortando toda a decência e a justiça. Eu não chorei nem supliquei, apenas em silêncio, tirei um pendrive e o conectei à grande televisão da sala. Ao som dos fogos de artifício ao fundo, a casa mergulhou em um silêncio sepulcral quando na tela apareceram minha sogra e meu cunhado, o marido da irmã do meu esposo, entrelaçados em uma postura vergonhosa. Como cheguei a esse beco sem saída? Eu, a nora que sempre fui submissa e obediente? E como consegui esse vídeo tão chocante? Na noite anterior à véspera de Natal, o clima estava frio, mas os corações das pessoas estavam quentes. A mansão de 3 andares do meu marido, Ricardo, estava mais animada do que nunca. O aroma do Chester assado que emanava da cozinha preenchia o espaço, misturando-se ao cheiro da sopa de frutos do mar que minha sogra preparava. Dona Sônia acabara de deixar a panela e as risadas de tios e primos, junto com o som das crianças correndo pelo jardim, criavam uma cena de harmonia que qualquer um invejaria. Eu, Isabela, desde que me casei há 5 anos, me movimentava apressada na cozinha. Enquanto minhas mãos arrumavam rapidamente a travessa de Chester, meus olhos desviavam para a sala de estar, onde meu marido, Ricardo, conversava com seus tios. Sua figura robusta, com uma camisa nova e seu sorriso amável, ainda faziam meu coração bater com a mesma força de quando o conheci. Sempre pensei que, enquanto ele estivesse ali, enquanto esta família estivesse em paz, todo o meu sofrimento e paciência valeriam a pena. Até esta noite, durante os últimos 5 anos, eu estava me enganando. O jantar de véspera de Natal, pelo menos em aparência, transcorreu em um ambiente cordial. Dona Sônia, minha sogra, uma mulher de gênio afiado e autoritário, que considerava suas palavras como a lei da casa, parecia hoje mais amável do que o normal. Ela me serviu um pedaço de peru e disse a todos: "Nossa Isabela é tão boa e esforçada. Desde que se tornou minha nora, vocês não sabem o quanto de trabalho ela tirou das minhas costas. Eu só pude abaixar a cabeça e sorrir. Um sorriso programado após anos aprendendo a agradar aos outros. Eu sabia que era apenas um elogio vazio. Apenas uma semana antes, ela havia me repreendido duramente em público no supermercado por comprar umas verduras ligeiramente murchas, chamando-me de cega, inútil, uma vergonha para o sobrenome da família. A irmã do meu marido, Tatiana, era uma mulher bonita, mas com uma expressão perpetuamente melancólica. Ao seu lado estava seu marido, Marcelo, um homem extrovertido e eloquente, que sempre sabia como agradar a minha sogra. Ele era o genro ideal que Dona Sônia sempre elogiava em comparação com Ricardo, a quem considerava muito mole e pouco ambicioso. Tudo teria continuado a fluir dentro dessa falsa paz se não fosse pelo som de uma notificação do WhatsApp no meu celular. Eu o havia deixado sobre a mesa enquanto lavava a louça. A mensagem era do meu chefe, o Dr. Abreu, um superior mais velho que sempre me ajudava profissionalmente. Era uma saudação natalina normal e educada. Isabela, desejo a você e à sua família um Feliz Natal e tudo de bom. Uma mensagem completamente inofensiva, mas esse recado foi visto por Ricardo e se tornou a faísca que acendeu o pavio de uma tragédia que vinha ardendo em segredo há muito tempo. Ricardo pegou meu telefone e seu rosto enrijeceu. O sorriso amável de antes desapareceu, substituído por uma expressão fria e estranha que eu nunca havia visto. Sem me perguntar uma palavra, ele caminhou em silêncio para a sala, onde todos assistiam a um especial de Natal. Assim que o relógio bateu 00:30, na sagrada virada de Natal, quando todos se levantavam para brindar, Ricardo falou de repente. Sua voz quebrou a solenidade do ambiente. Um momento, todos. Eu tenho algo a dizer. Todos o olharam perplexos. Ricardo caminhou para o centro da sala e levantou meu telefone. Isabela, venha aqui um instante. Um mau pressentimento fez meu coração acelerar. Assim que me adiantei, antes que pudesse perguntar o que estava acontecendo,
Ele atirou o telefone sobre a mesa de centro. Se explique. Quem é o desgraçado que te manda mensagens a essa hora? Você tem me traído pelas minhas costas. A casa inteira gelou, e eu fiquei sem palavras. Sua acusação foi como um balde de água gelada na minha cabeça. Gaguejei. Do que você está falando? É o meu chefe. Ele só me enviou uma mensagem de felicitação pelo Natal. Mas minha explicação foi muito fraca diante de sua ira já acesa. Dona Sônia se aproximou imediatamente. Seu olhar era afiado como uma faca, e sua voz cortante, como se tivesse encontrado a oportunidade perfeita para me humilhar. Que tipo de chefe manda mensagem para a esposa de outro em plena véspera de Natal? Eu já sabia pela sua cara que você não era de confiança. Você é dessas mulheres que, mesmo casada, sai por aí com outros. Minha cunhada Tatiana acrescentou com a voz cheia de sarcasmo. Mãe, não se surpreenda. Ela é bonita. É normal que tenha homens atrás. Pobre do meu irmão Ricardo. Senti que o mundo girava. Por quê? Por que podiam me acusar tão descaradamente? Olhei para Ricardo com olhos suplicantes. Meu amor, você conhece meu caráter. Eu não sou assim. Mas Ricardo não me olhou. Virou a cabeça e encarou fixamente uma parede. E então, ele fez algo que jamais esquecerei. Caminhou em direção a um canto da sala. Ali estava pendurado um velho cinto de couro, que diziam, o avô havia deixado para disciplinar seus descendentes. Ele o pegou. O som do couro rangendo foi assustadoramente seco. Ajoelhe-se, ele disse com os dentes cerrados. Seus olhos estavam injetados de sangue. Ajoelhe-se diante dos nossos antepassados, diante de toda a família, e confesse seu pecado. Diga-me, quantas vezes você se deitou com ele? Recuei um passo, horrorizada. Todo o meu corpo tremia. Não, este não é meu marido. Este homem na minha frente não é Ricardo. Não é o homem que prometeu me proteger a vida toda. É um demônio. Neguei com a cabeça e as lágrimas começaram a brotar. Eu não fiz nada de errado. Por favor, não faça isso. Ainda com desculpas, gritou Ricardo. Ele brandiu o cinto e o assobio no ar rasgou meus ouvidos. Ninguém da família política interveio. Minha sogra estava de braços cruzados com um sorriso de satisfação. Os parentes estavam assustados, curiosos, ou simplesmente me transformaram na protagonista de seu teatro macabro. Pouco antes de o cinto cair, no momento em que pensei que morreria espancada e humilhada nesta noite de Natal, todo o amor, toda a paciência, toda a tênue esperança dos últimos 5 anos se estilhaçou e virou pó. Meu coração não doía mais. Havia esfriado tanto que se tornou um pedaço afiado de gelo. Eu não era mais o cordeiro esperando o sacrifício. Não. Nesta noite, eu lhes mostraria que, quando uma ovelha é encurralada, ela também pode virar um lobo. Não recuei mais. Mantive-me ereta e olhei para Ricardo diretamente nos olhos. Minha mão deslizou lentamente para o bolso do meu casaco. Ali escondia algo muito mais temível do que o cinto dele. Um pequeno pendrive que continha uma verdade capaz de queimar toda a falsa honra desta família. E enquanto eu caminhava em direção à televisão, soube que era eu quem daria a volta por cima nesta partida. E quando a primeira imagem apareceu na tela, soube que esta noite de Natal não seria apenas de fogos de artifício, mas também a noite em que uma família respeitável desmoronaria em desgraça. O que aconteceu nos minutos seguintes? Todos na sala prenderam a respiração a cada um dos meus passos. O cinto na mão de Ricardo parou no ar, congelado como uma estátua feia, um símbolo de violência e crueldade. Todos os olhares, antes cheios de surpresa, desprezo e um prazer mórbido, se concentraram agora em mim, uma pequena figura que nadava contra a corrente de uma inundação que ameaçava me engolir. Talvez pensaram que eu havia enlouquecido. Uma mulher acusada de adultério pelo marido na véspera de Natal, cercada por toda a família, em vez de se ajoelhar, chorar e suplicar, caminhava com calma em direção à televisão. Dona Sônia torceu levemente os lábios. Um sorriso de desdém desenhou-se claramente em seu rosto bem maquiado. Que truque novo você vai aprontar agora? Para quem é este teatro?
Ou você vai colocar um vídeo de uma música triste para pedir compaixão? Sua voz zombeteira quebrou o silêncio tenso e ecoou na sala. Meu cunhado Marcelo, sempre fingindo ser o genro exemplar, também soltou um suspiro hipócrita. Cunhada, se você fez algo errado, simplesmente admita. O mais importante para uma mulher é proteger a honra da família política. Se você aumentar isso, só se prejudicará. Suas palavras, em aparência um conselho sincero, eram na verdade outra lâmina que jogava sal na minha ferida, confirmando implicitamente que eu era a culpada e devia suportar essa humilhação em silêncio. Eu não respondi. Minha mão não tremeu em absoluto ao inserir o pendrive na porta lateral da grande televisão. Há muito tempo eu me preparava para este momento, não com astúcia, mas com lágrimas e humilhação. O controle remoto estava sobre a mesa. Eu o peguei e passei suavemente os dedos pelos botões. A luz da tela iluminou meu rosto. Suponho que naquele momento, minha aparência era terrivelmente tranquila. Eu havia sido uma atriz desajeitada por tempo demais na peça de teatro chamada Família Feliz. Eu havia memorizado o papel da nora sensata, da esposa competente, da pessoa que sabia qual era o seu lugar. Interpretei esse papel tão perfeitamente que quase me esqueci de quem eu era, de que também tinha sentimentos, sentia dor e tinha dignidade. Mas esta noite esse papel havia terminado. A diretora desta peça era eu, e todos eles, um por um, teriam que interpretar seus verdadeiros papéis sem máscaras. Virei a cabeça e percorri a sala com o olhar. Meus olhos pararam no homem que uma vez amei a minha própria vida, Ricardo. Ele continuava ali, e o cinto em sua mão tremia levemente. A raiva inicial em seu rosto agora se misturava com um pouco de desconcerto e confusão. Provavelmente não entendia por que eu podia estar tão tranquila, por que não gritava ou suplicava como ele e sua família esperavam. Isabela, o que você está fazendo? Não piore as coisas. Piorá-las? Sorri debilmente. Um sorriso sem calor. Um sorriso onde o desespero havia se solidificado como uma pedra. Você acha que pode haver algo pior do que isso, meu amor? Há algo pior do que ser humilhada, acusada falsamente e quase agredida pelo seu amado esposo na frente de toda a família na véspera de Natal? Diga-me, há algo pior do que isso? Minha voz não era alta, mas cada palavra atravessava o silêncio da sala como uma agulha. Atravessando sua covardia, olhei fixamente em seus olhos, tentando encontrar algum rastro do antigo Ricardo, do homem que prometeu me proteger. Mas tudo o que vi foi vazio e medo. Ricardo abaixou a cabeça. Não conseguiu responder porque sabia que eu tinha razão. Ao ver o filho encurralado, minha sogra gritou bruscamente. Sua voz rasgou meus tímpanos como uma lâmina de barbear. Que razão você vai ter? Você manchou a honra desta família com seu adultério, então é normal que te batam. Ricardo, bata nela de uma vez, meu filho. Corrija essa descarada a pauladas. Apressei-a, como se quisesse me ver torturada imediatamente, como se minha dor fosse seu prazer. Mas era tarde demais. Suas palavras agora só serviam para tornar mais dramática a peça que eu estava prestes a projetar. Sem dizer mais, me virei. Meu dedo pressionou suavemente o botão de play e a tela da televisão se iluminou. Mas o que apareceu não foi um videoclipe triste, nem uma imagem para pedir compaixão. O que se revelou com a nítida qualidade Full HD da cara televisão foi um cenário familiar. A sala desta mesma casa, o sofá de couro brilhante e o grande quadro de uma cena de fazenda do qual minha sogra sempre se orgulhava. E os dois protagonistas estavam representando uma obra 1000 vezes mais repugnante do que a falsa acusação que acabavam de me lançar. A mulher no vídeo usava o cabelo preso em um coque alto e tinha uma figura familiar. Não era outra senão minha sogra, Dona Sônia. E o homem que a abraçava, acariciando sem cessar suas costas, era meu cunhado Marcelo, o marido da irmã de Ricardo. Essa cena, esse ato de afeto vergonhoso e clandestino, era projetado vividamente, sem censura, na frente de toda a família. O som da respiração das pessoas pareceu parar. O barulho dos fogos de artifício de fora, de repente, se tornou incômodo e distante.
O mundo inteiro pareceu se reduzir a um silêncio sepulcral e as imagens cruas e feias que dançavam na tela grande. O cinto caiu da mão de Ricardo no chão. Um som seco e lamentoso. Um claque que soou como se a honra de toda uma família estivesse se estilhaçando. Toda uma família respeitável se viu obrigada a testemunhar uma verdade inacreditável. Mas como eu consegui este vídeo aterrorizante? E qual foi a reação de cada membro da família política quando seus verdadeiros rostos foram desmascarados na noite de Natal? Era como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. O tempo parecia ter parado no instante em que aquelas imagens repulsivas apareceram, revelando uma verdade crua e doentia que ninguém poderia ter imaginado. Os murmúrios cessaram. As risadas das crianças se apagaram. Apenas um silêncio pesado e pegajoso envolvia a todos. A cor de cada rosto passou do assombro e da confusão ao mais absoluto nojo. Os tios e tias, que sempre se orgulharam da moral da família, agora estavam sentados, boquiabertos, com o olhar fixo na tela, como se não pudessem acreditar no que viam. Dona Sônia, minha sogra, que há poucos minutos pregava moralidade com arrogância e gritava para que me batessem, agora estava congelada em seu lugar. Seus olhos estavam fixos em sua própria imagem na televisão, seu rosto tão branco quanto papel. Nem mesmo sua elaborada maquiagem podia ocultar o pânico e a humilhação que a invadiam. Seus lábios se moviam, mas não saía uma única palavra. Ela cambaleou e mal conseguiu se agarrar ao braço do sofá para se manter em pé. Todo o seu corpo tremia como uma folha. Ao seu lado, meu cunhado Marcelo, o homem que sempre se comportava de maneira tão refinada e cortês, não estava muito melhor. Seu rosto estava lívido e um suor frio escorria por sua testa. Gaguejou com uma voz patética e trêmula. Isso é falso! É uma montagem! Mas suas palavras eram impotentes diante das imagens vívidas e realistas que se desenrolavam diante de seus olhos. Qualquer um podia ver que não era uma montagem, mas a verdade. Uma verdade crua e repugnante. Talvez a mais impactada de todas tenha sido minha cunhada Tatiana. Ela permaneceu imóvel. Seus olhos bonitos, mas sempre tristes, estavam agora cheios de pânico e um coração partido em 1000 pedaços. Olhou fixamente para o homem em quem sempre confiou. O homem a quem dedicou sua juventude para construir um lar. Depois, olhou para sua mãe, a quem respeitava profundamente. As duas pessoas mais importantes de sua vida a estavam traindo da maneira mais dolorosa e humilhante possível. As lágrimas começaram a rolar por suas bochechas, sem soluços. Apenas um silêncio dilacerante. Lentamente, ela virou a cabeça para mim. Em seus olhos não havia mais sarcasmo nem desprezo, mas um olhar complexo e indescritível. Havia ressentimento por eu ter revelado esta cruel verdade, mas também um vislumbre de gratidão por tê-la libertado de um engano. E meu marido, Ricardo, desabou na cadeira mais próxima, como se toda a força tivesse abandonado seu corpo. Olhou para a tela e depois para mim. Seus olhos estavam cheios de uma confusão incompreensível. Provavelmente não podia acreditar que sua mãe, a quem sempre idolatrava e que o incitara a culpar e maltratar sua esposa, estivesse protagonizando o mais repugnante dos dramas de infidelidade. A fé e o respeito que lhe havia professado durante anos haviam desmoronado completamente em questão de minutos. Em meio ao silêncio assustador, a única pessoa que manteve a compostura fui eu. Peguei o controle remoto e, com calma, apertei o botão de pausa, congelando na tela o momento mais humilhante da minha sogra e do meu cunhado. Depois, me virei e olhei diretamente para cada pessoa na sala. Minha voz não era alta, mas ressoou clara e firme, como um martelo golpeando suas consciências. O que houve? Estão todos muito surpresos? Minha respeitada sogra, meu apreciado cunhado, este vídeo lhes é familiar? Querem que eu coloque mais alguns? Ainda tenho muitos, de ângulos diferentes, gravações de uma semana inteira. E também tenho o som original sem edição. Minhas palavras foram como uma segunda bomba que explodiu na sala. Dona Sônia finalmente reagiu. Soltou um grito demente, uma mistura de raiva e medo extremo.
Sua desgraçada louca! Se atreve a colocar câmeras escondidas na nossa casa? Sua vadia! Ricardo, o que você está fazendo parado aí? Destrua essa televisão e acabe com essa... Ela se atabalhoou sobre mim como uma besta ferida, com as mãos levantadas para me arranhar. Mas desta vez, Ricardo não a obedeceu. Ficou sentado, imóvel, com o olhar perdido no vazio. Meu cunhado Marcelo apressou-se a intervir, não para proteger sua sogra, mas para arrancar o pendrive da televisão. Dê-me isso, dê-me isso! Gritou como se quisesse destruir a evidência. Mas eu fui mais rápida. Tirei o pendrive e o apertei na palma da minha mão. Quer recuperá-lo? Não será fácil, cunhado. E não se esqueçam, guardei cópias do original em vários lugares. Se algo me acontecer ou se simplesmente me der na telha, amanhã toda a cidade poderá desfrutar da maravilhosa atuação de você e sua sogra. Minha ameaça teve um efeito imediato. Meu cunhado Marcelo parou abruptamente, com o rosto pálido e sem sangue. Ele sabia que eu não estava brincando. Sabia que sua carreira, sua reputação, sua família, tudo o que havia construído com tanto esforço, estava em minhas mãos. Há poucos minutos, toda a família estava no topo do julgamento, e agora havia caído no abismo da humilhação. A peça havia terminado. Mas a tragédia deles mal havia começado. Mas como uma nora como eu pôde obter um vídeo tão transcendental? Não foi uma coincidência. Foi o resultado de 5 anos de dor e suspeitas que arderam em segredo durante minha vida de casada. A pergunta maior na mente de todos neste momento, a pergunta que eu podia ler em seus olhos horrorizados era: por quê? Por que eu? Como podia a nora aparentemente inofensiva, a que sempre inclinava a cabeça em silêncio, ter em suas mãos um segredo tão terrível? Provavelmente pensavam que eu era uma pessoa astuta que vinha cavando uma armadilha e planejando sua vingança por muito tempo, esperando o dia para atacar. Mas estavam errados. Eu não era a caçadora. Era apenas a presa que, depois de ser perseguida por muito tempo, aprendeu a se defender. Não foi uma verdade que eu busquei. Foi uma verdade que eles mesmos me obrigaram a enfrentar. Tudo começou há aproximadamente 1 ano, com pequenos sinais, peças dispersas de um quebra-cabeça que, a princípio, eram tão inimagináveis e contrárias à moral que nem mesmo eu podia conectar. Comecei a notar algo estranho na relação entre minha sogra e meu cunhado Marcelo. No começo, pensei que fosse apenas um afeto especial da minha sogra por um genro competente, engenhoso e que sempre a agradava. Dona Sônia sempre elogiava Marcelo, sua eloquência, sua forma de se virar na vida, até mesmo o jeito como ele escolhia a fruta que lhe dava de presente. Cada vez que Marcelo vinha à casa, ela mesma descia para a cozinha para preparar seus pratos favoritos. Essa atitude era marcadamente diferente da expressão ríspida que costumava mostrar a mim e a Ricardo. Sentia-me um pouco mal, mas dizia a mim mesma que era normal. Meu marido Ricardo era de gênio pacato, honesto e um tanto lento, não tão astuto e eloquente quanto seu cunhado. Então era compreensível que minha sogra quisesse mais seu genro. Tentava me consolar com esses pensamentos e superar a vaga sensação de desconforto. Mas esse afeto se tornou gradualmente mais estranho, cruzando os limites de uma relação normal entre sogra e genro. Comecei a notar os olhares que trocavam. Olhares furtivos e significativos, toques que pareciam casuais, mas que duravam estranhamente muito tempo. Uma vez, enquanto estava na cozinha, olhei casualmente para a sala pela fresta da porta. Minha sogra estava sentada no sofá, e meu cunhado Marcelo estava no chão, com a cabeça apoiada em seu colo. Ela estava acariciando o cabelo dele. Era uma cena muito íntima, muito distante de uma relação normal entre sogra e genro. Senti que algo estava errado. Minha garganta secou, mas mais uma vez me culpei por ser sensível demais e pensar demais. Talvez em algumas famílias o afeto fosse expresso de uma maneira tão próxima. Lutei para encontrar razões para defendê-los e me tranquilizar. Minhas suspeitas se confirmaram de verdade quando minha cunhada Tatiana viajou a trabalho para Porto Alegre por 1 semana. Durante essa semana, meu cunhado Marcelo veio jantar em nossa casa quase todos os dias.
A desculpa era que se sentia sozinho em casa e gostava de comer com sua sogra. Minha sogra não podia ocultar sua alegria. Cozinhava banquetes e cuidava dele com mais esmero do que do próprio filho. Todas as noites falavam na sala até muito tarde. Suas gargalhadas chegavam até o meu quarto. Uma noite, desci à cozinha para pegar água porque estava com sede. Era meia-noite, e fiquei gelada ao ver que a porta do quarto da minha sogra estava ligeiramente entreaberta, e vislumbrei as sombras de 2 pessoas lá dentro. Naquele momento, senti meu coração parar. Voltei correndo para o meu quarto com a mente cheia de horror e repugnância. Eu deveria contar a Ricardo, mas sabia que ele jamais me acreditaria. Pensaria que eu estava inventando histórias por ciúmes para fazer mal à mãe dele. Diria de novo que eu pensava demais, que era sensível demais. O clímax das minhas suspeitas chegou no dia do aniversário da minha sogra. Ricardo e eu preparamos um lenço de seda caro como presente, mas quando lhe o demos, ela o aceitou com indiferença. Agradeceu de forma protocolar e o deixou de lado. Quando foi a vez do meu cunhado Marcelo, ele lhe presenteou com uma pulseira de jade. Dona Sônia estava tão feliz que o abraçou. Colocou a pulseira no pulso e a acariciou a noite toda. Naquela noite, depois que todos os convidados se foram, passei casualmente pelo quarto da minha sogra. A porta não estava completamente fechada. Eu a ouvi falar ao telefone com alguém. Sua voz era incrivelmente coquete e doce. Obrigada pelo presente. Eu adorei. Quem dera você estivesse aqui esta noite. Fiquei paralisada. Essa voz era claramente a de alguém que falava com um homem. Mas quem era esse homem? Não podia ser. Um pensamento terrível me cruzou a mente e me deu arrepios. A partir desse momento, soube que não podia mais ficar em silêncio. Eu não fazia por vingança. Eu precisava da verdade. Uma explicação para tudo o que estava acontecendo naquela casa. Eu precisava de um amuleto para me proteger dessas pessoas hipócritas e perigosas. E foi então que a ideia de instalar uma câmera escondida na sala começou a germinar em minha mente. Foi uma decisão arriscada, mas sabia que era a única maneira de desmascarar seus verdadeiros rostos. Decidir instalar a câmera oculta não foi fácil. Naquele momento, minha mente era um turbilhão de emoções. Havia o medo do que poderia acontecer se me descobrissem. Certamente não me deixariam em paz. Minha sogra, com seu caráter duro e autoritário, seria capaz de qualquer coisa para me silenciar. Havia a repugnância de ter que investigar e presenciar por mim mesma os sujos assuntos que ocorriam sob o mesmo teto em que eu vivia. E também havia uma pitada de culpa por ter que recorrer a um método não totalmente honroso, invadindo a privacidade de outros. Mas todas essas dúvidas se dissiparam rapidamente. Lembrei-me do olhar indiferente e insensível do meu marido Ricardo, toda vez que tentava desabafar sobre as injustiças que sofria. Cada vez que minha sogra me insultava sem motivo, ele guardava silêncio, ou, pior ainda, me aconselhava a aguentar para manter a paz na casa. Lembrei-me da imagem da minha sogra lançando-me insultos, tratando-me como uma empregada sem salário, e a imagem do meu cunhado, com seu sorriso hipócrita e suas palavras astutas, que sempre escondiam um cálculo. Tudo isso eliminou qualquer hesitação em mim. Sabia que, se não me salvasse, ninguém o faria. Nesta partida, eu não tinha mais aliados do que eu mesma. Passei várias noites buscando na internet, investigando meticulosamente os tipos de câmeras ocultas. Eu precisava escolher uma que não fosse visível, mas que tivesse boa qualidade de imagem. Finalmente, escolhi um modelo do tamanho de um botão que podia ser camuflado como um gancho para pendurar roupas. Tinha qualidade Full HD, um microfone de gravação nítido e, o mais importante, conexão Wi-Fi, o que me permitia ver em tempo real pelo meu telefone em qualquer lugar. Usei o pouco dinheiro que havia economizado dos meus fundos de emergência, um dinheiro que eu havia guardado sem que Ricardo soubesse para imprevistos. Supunha-se que esse dinheiro era para meus pais que viviam no interior, mas agora eu tinha que usá-lo para me proteger. A instalação também foi um problema. Tinha que escolher um momento em que toda a família estivesse fora de casa. Felizmente, naquele fim de semana, a família política foi para a fazenda para assistir ao funeral de um parente distante.
Para mim, foi a oportunidade de ouro. No sábado, fiquei o dia todo sozinha em casa com o coração na mão. Decidi instalá-la em um canto alto da sala, camuflada como um prego para pendurar um quadro de paisagem. Dessa posição, podia ver todo o espaço da sala, especialmente a área do sofá onde minha sogra e meu cunhado costumavam sentar-se para conversar. Lutei com isso a tarde toda, tremendo, com o coração batendo forte. Cada vez que ouvia um barulho estranho fora, cada vez que passava uma moto, eu me assustava, temendo que alguém retornasse de repente. Finalmente, depois de muito esforço, terminei a instalação. Liguei meu telefone e o conectei à câmera. A imagem era muito clara e o som era decente. Soltei um suspiro de alívio, mas uma pesada sensação de ansiedade se instalou em um canto do meu coração. Eu havia posto um pé em um mundo que nunca quis conhecer. Durante os primeiros dias, a câmera não captou nada em comum. Toda a vida na casa transcorria como de costume. Minha sogra continuava sendo dura comigo. Ricardo continuava sendo indiferente. E meu cunhado passava de vez em quando, ainda fingindo ser o genro exemplar na frente de todos. Por um momento, pensei que talvez eu estivesse realmente sendo paranoica. Talvez tudo fosse produto da minha imaginação. Talvez a cena que vi no quarto da minha sogra aquela noite fosse apenas uma ilusão. Mas em uma quarta-feira à tarde, enquanto estava no escritório, meu telefone vibrou com uma notificação. A câmera havia detectado movimento na sala. Abri rapidamente o aplicativo para verificar. Senti meu coração parar. Na tela estavam minha sogra e meu cunhado Marcelo sentados no sofá. No começo falavam com normalidade, mas logo meu cunhado Marcelo começou a se comportar de maneira íntima. Rodeou a cintura da minha sogra e lhe sussurrou algo ao ouvido. Minha sogra não resistiu em absoluto, ao contrário, apoiou a cabeça em seu ombro com um sorriso de satisfação. Senti náuseas e não pude continuar olhando. Desliguei o telefone, corri ao banheiro e vomitei violentamente. A verdade era muito mais repugnante do que eu havia imaginado, mas isso não foi tudo. Nos dias seguintes, a câmera gravou inúmeras cenas ainda mais terríveis. Eles se abraçavam e se beijavam no mesmo sofá onde toda a família costumava sentar para ver televisão. Diziam palavras e faziam gestos carinhosos que só os amantes fariam. E o clímax foi uma tarde em que nem Ricardo nem Tatiana estavam em casa. Eles tiveram relações sexuais sem pudor na sala. Tive que presenciar tudo aquilo através da tela do meu telefone, sozinha, em silêncio e com um terror absoluto. Guardei todos esses vídeos, fiz várias cópias e as armazenei em um lugar seguro. Sabia que esta era minha arma, minha única saída deste inferno, mas ainda não agi. Esperei a oportunidade, o momento em que a última gota transbordaria o copo. Não queria ser eu quem iniciaria a guerra. Queria que eles mesmos, acendessem o fogo do seu próprio colapso. E naquela noite de Natal, quando Ricardo levantou o cinto e minha sogra me acusou aos gritos, soube que meu momento havia chegado. Agora que a verdade havia sido revelada, a sala não era mais um lugar de reunião quente e harmonioso. Havia se tornado um tribunal onde cada um devia enfrentar o julgamento de sua consciência e eu, de acusada, havia me tornado, sem querer, a juíza. A tela da televisão continuava congelada no momento mais humilhante. O silêncio na sala era agora mais aterrorizante do que um grito. Era como a calma antes do dilúvio, onde todos sabiam que um terrível colapso era iminente. Mas ninguém podia detê-lo. Foi minha sogra, Dona Sônia, a primeira a quebrar o silêncio, mas não com palavras, e sim com um ato de loucura. A humilhação e o medo a haviam transformado em uma besta irracional. Ela cambaleou, pegou um vaso de porcelana caro da mesa e se dispôs a atirá-lo contra a televisão, como se ao fazer isso pudesse apagar a prova de seu pecado. Eu vou destruir isso. Eu vou te matar, sua desgraçada. Mas antes que pudesse agir, uma mão agarrou firmemente seu pulso. Era minha cunhada Tatiana. Era a primeira vez nos 5 anos que estava casada que eu a via agir com tanta determinação.
A mulher submissa, que vivia sob a carapaça da esposa e mãe perfeita, já não existia. Basta, mãe. Até quando vai fazer papel de ridículo na frente de todo mundo? Sua voz tremia, mas estava cheia de raiva. As lágrimas continuavam a rolar por suas bochechas, mas em seus olhos não havia apenas dor, mas também ódio. Ela se voltou para o homem que estava ao seu lado, rígido como uma estátua, seu marido, a quem amava e em quem confiava cegamente. Você, Marcelo, como isso aconteceu? Você e minha mãe, vocês dois? A dor lhe sufocava a garganta e ela não pôde terminar a frase. Era uma pergunta que provavelmente nunca em sua vida teria desejado pronunciar. Meu cunhado Marcelo pareceu despertar de um sonho. Ajoelhou-se apressadamente diante de Tatiana, agarrando suas pernas e começando a chorar pateticamente. Outro ato de seu teatro havia começado. Tatiana, me perdoe, sinto muito. Eu fui forçado por sua mãe. A culpa é toda dela. Ela me seduziu. Eu sou só uma vítima. Suas palavras tão covardes e desavergonhadas deixaram todos atônitos. Nem mesmo eu, que o conhecia como um homem refinado e cortês, poderia ter imaginado que fosse capaz de dizer algo tão vil. Para se salvar, estava disposto a jogar toda a culpa em sua sogra e amante. Tentava se apresentar como uma pobre vítima, um homem fraco que não pôde resistir à sedução de uma mulher mais velha. Ao ouvir isso, Dona Sônia começou a rir como uma louca. Sua risada demente e lamentosa ressoou na sala. Uma vítima? Você, uma vítima? Maldito seja! Foi você que, uma e outra vez, veio me procurar, me seduzindo com suas doces palavras. Foi você quem disse que sua esposa estava sempre deprimente e chata, que só se sentia um homem de verdade quando estava comigo. E agora tenta me jogar toda a culpa? Ela gritou, apontando diretamente para o rosto do meu cunhado Marcelo. A briga entre os dois pecadores transformou a sala em um mercado. Eles se insultaram, se humilharam e revelaram os segredos mais sujos na frente de todos os parentes. Descobriu-se que a relação deles não era um simples romance. Também havia promessas e cálculos envolvidos. Descobriu-se que meu cunhado Marcelo havia usado sua sogra para obter favores em seu trabalho, e Dona Sônia havia encontrado em seu genro a satisfação que seu falecido esposo nunca lhe deu. O drama incestuoso havia se transformado agora em uma farsa de acusações mútuas. Em meio ao caos, meu marido Ricardo finalmente reagiu. Levantou-se e caminhou em direção à sua mãe, mas não disse nada. Simplesmente a olhou com um olhar estranho e vazio. O olhar de um filho que havia perdido completamente a fé na mãe, que uma vez idolatrava. Depois, voltou-se para mim. Seu olhar era complexo, uma mistura de vergonha, arrependimento e algo que parecia uma súplica. Ele abriu a boca. Sua voz era rouca. Isabela, Mas eu não o deixei terminar. Estava cansada demais de desculpas tardias e arrependimentos hipócritas. Eu o cortei friamente. O que vai dizer? Pedir-me perdão ou dizer que não sabia de nada? Ricardo, não se engane. Você é filho dela. Vivia nesta casa. De verdade, não notou nada estranho? Ou talvez soubesse, mas escolheu o silêncio, porque é um covarde sem valor para enfrentar a verdade. Minhas palavras foram como a última lâmina em seu coração sangrante. Ricardo cambaleou. Não pôde dizer mais nada. Ele se deu conta de que eu havia visto tudo. Seu silêncio, sua indiferença, não eram descuido, eram cumplicidade. A briga continuou com mais fúria. Os parentes, que antes eram espectadores, agora começaram a murmurar. Meu Deus, não posso acreditar. Que escândalo! É a vergonha da família. Como vamos olhar para as pessoas agora? Pobre Isabela. O quanto deve ter sofrido nestes 5 anos. O pêndulo da opinião pública havia se inclinado completamente para mim. Já não me olhavam com desprezo, mas com compaixão, e até um pouco de respeito. Eu não estava mais sozinha. O tribunal familiar estava chegando ao fim, mas o julgamento da sociedade mal começava. E nesta tormenta, haveria pessoas que pagariam um preço muito alto pelos pecados que haviam cometido.
A acalorada discussão entre minha sogra e meu cunhado só parou quando o tio-avô Osvaldo, o parente de mais idade e com mais autoridade, não pôde suportar mais e bateu na mesa com força. Basta, calem-se todos. Transformar a casa neste lamaçal na véspera de Natal, diante da memória dos antepassados. Que vergonha! Seu grito autoritário silenciou tudo por um momento. Dona Sônia e meu cunhado Marcelo pararam de se insultar, mas ainda se olhavam com olhos que soltavam faíscas. O ódio por quem os havia traído era agora maior do que a humilhação. A sala voltou a mergulhar em um silêncio asfixiante, só rompido pela respiração agitada e os soluços de Tatiana. O tio-avô Osvaldo era o irmão do pai do meu marido, um homem estrito, moralista e respeitado por todos. Sempre havia sido ele quem mediava nos assuntos familiares, grandes e pequenos. O tio-avô virou-se para mim. Em seu olhar, não havia mais escrutínio, mas uma mistura de desculpa e um pouco de culpa. Isabela, minha filha, não tenho palavras para isso. Em nome da família, peço-lhe perdão. Você sofreu injustiças demais. Assenti levemente sem dizer nada. Essa desculpa, embora tardia, me deu um pequeno consolo. Demonstrava que nesta família ainda havia alguém que sabia distinguir o bem do mal. Que não era só eu quem havia visto a corrupção e a hipocrisia deles. O tio-avô voltou-se novamente para Ricardo com voz severa. E você, Ricardo? Como marido e cabeça de família, como permitiu que algo tão terrível acontecesse? Em vez de proteger sua esposa, agiu de forma imprudente e violenta, quase cometendo um grave pecado. Ainda se considera um homem? Acha que seu falecido pai poderia descansar em paz se soubesse disso? Cada uma de suas palavras foi um chicote invisível que açoitou a consciência de Ricardo. Ele afundou a cabeça, com os ombros tremendo. Não pôde refutar uma única palavra. Tudo o que o tio-avô dizia era verdade. Ele era um marido fracassado, um mau filho e um covarde. Após um momento de silêncio, o tio-avô, em uma última tentativa de arrumar a situação, tomou uma decisão. Bom, chegados a este ponto, não podemos esconder mais. Resolvamos isso discretamente em casa para não nos tornarmos motivo de chacota das pessoas. O assunto de Sônia e Marcelo será castigado como deve ser pela família mais tarde. E quanto ao seu casamento, Ricardo, você deve se desculpar formalmente com Isabela e tratá-la bem de agora em diante. Não deve permitir que ela sofra nenhuma injustiça novamente. As palavras do tio-avô foram como uma sentença final, um esforço para salvar o que restava da honra da família. Todos pensaram que era uma solução razoável. Esperavam que eu aceitasse essa desculpa, continuasse com este casamento e que tudo fosse enterrado em silêncio, como tantas outras injustiças que as noras costumam sofrer. Mas eles se enganaram novamente, e muito. Eu havia guardado silêncio por 5 anos. Havia aguentado até o limite. Se me levantei nesta noite, não foi para receber uma desculpa nem para continuar com um casamento já podre. Foi para recuperar minha própria liberdade e dignidade. Respirei fundo e olhei diretamente para o tio-avô. Minha voz era tranquila, mas firme. Tio, agradeço suas amáveis palavras, mas não posso aceitar esta solução. Um novo murmúrio de assombro encheu a sala. Ninguém podia acreditar que eu me atrevesse a contradizer a decisão de um mais velho. Isto já não é um problema familiar. Superou os limites do casamento. Superou os limites da moralidade humana. Não posso continuar vivendo em um ambiente de mentiras, enganos e perversão. Eu quero o divórcio. A palavra divórcio saiu da minha boca dita com leveza, mas com o poder destrutivo de uma bomba. Ricardo levantou a cabeça de repente, com os olhos cheios de incredulidade. Isabela, o que você está dizendo? Não, por favor, eu fui um idiota. Eu vou consertar. Você não pode me dar outra chance? Ele correu em minha direção, tentando pegar minha mão, mas eu recuei um passo. Chance? Quantas chances eu te dei nestes 5 anos? Você alguma vez realmente ficou do meu lado? Ou sempre se escondeu atrás da sua mãe, vendo como me maltratavam, como me humilhavam sem nunca me defender? Ricardo, meu amor por você já está morto. Morreu no instante em que você levantou esse cinto para me bater. Meu amor não era algo que pudesse ser descartado e recolhido de novo.
Havia sido pisoteado por você e sua família, até que não restasse nada. Virei-me para todos na sala, para aqueles rostos atônitos e chocados, e disse: "E que todos saibam, este vídeo eu não vou apagar. Eu o enviarei ao meu advogado. Se no futuro alguém desta família se atrever a interferir na minha vida, não hesitarei em tornar público este vídeo para que o mundo todo veja." Minha declaração, firme e inabalável, pôs fim oficial a tudo. Eu não era mais um peão em suas mãos. Era eu quem controlava o tabuleiro. Eu havia escolhido meu próprio caminho, um caminho livre de suas sombras. Mas me deixariam ir tão facilmente? E minha luta para recuperar a liberdade terminaria sem problemas? Minha declaração de divórcio e a ameaça de tornar público o vídeo colocaram a família em um beco sem saída. Não podiam me obrigar a ficar. Sabiam que eu não era mais a ovelha mansa de antes. O fogo dentro de mim já havia se acendido e queimaria qualquer um que tentasse apagá-lo. Mas também não podiam me deixar ir facilmente, porque se esse terrível segredo viesse à tona, destruiria por completo a honra familiar que valorizavam mais do que suas próprias vidas. Essa noite de Natal terminou em um ambiente pesado e sombrio, sem rastro de espírito festivo. Os parentes se retiraram apressadamente, murmurando, lançando-me olhares que misturavam compaixão e curiosidade. Eu havia me tornado o centro de uma tragédia familiar, e esta história certamente estaria na boca de todos por muito tempo. Fiz as malas naquela mesma noite. Não tinha muito, só algumas roupas e objetos pessoais. Havia vivido 5 anos naquela casa, mas sentia que muito poucas coisas me pertenciam de verdade. Tudo na casa, dos móveis aos pequenos adornos, havia sido comprado pela minha sogra, e ela sempre fazia questão de me lembrar disso para reafirmar seu poder. Quando saía pela porta, arrastando a mala, Ricardo bloqueou minha passagem. Ele já não tinha o aspecto agressivo e violento de antes, e sim um patético e desolado. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. "Isabela, não vá. Sei que não tenho o direito de te deter, mas pelo menos me dê um pouco de tempo. Podemos conversar de novo." "No." Olhei para ele com olhos vazios de emoção. Meu coração estava completamente gelado. "Não há mais nada para falar, Ricardo. Tudo está muito claro. Saia da frente." Mas Ricardo não se moveu, ajoelhou-se, agarrou-se às minhas pernas e chorou como um menino. "Por favor, Isabela, eu não posso viver sem você. Você é o meu tudo. Se você for, o que será de mim?" Senti uma mistura de incredulidade e um leve nojo. Seu tudo. Se eu era o seu tudo, por que nunca me protegeu? Se eu era o seu tudo, por que quis me agredir com um cinto por uma simples mensagem de felicitação? Se eu era o seu tudo, por que me deixou enfrentar sozinha a crueldade de sua mãe durante 5 anos? Afastei suas mãos e disse com frieza: "Não é que você não possa viver sem mim. É que você simplesmente tem medo. Medo de que a verdade venha à tona, de perder a pose, de ter que enfrentar as consequências do que sua família fez. Você não me ama, Ricardo. Você só ama a si mesmo." Dito isso, eu o afastei com firmeza e saí daquela casa arrastando minha mala sem olhar para trás nenhuma única vez. Suas súplicas chorosas me seguiram, mas não puderam comover meu coração, que já havia se transformado em pedra. Peguei um táxi e fiquei temporariamente na casa de uma boa amiga. Não queria ir diretamente para a casa dos meus pais para não preocupá-los. Eu precisava de tempo para me acalmar e clarear minhas ideias. Na manhã seguinte, entrei em contato com um escritório de advogados. Expliquei toda a minha história e apresentei o vídeo como prova. A advogada, uma mulher de meia idade com muita experiência, me disse depois de ver o vídeo que este era um dos casos mais raros e complexos que havia tratado. Prometeu que tramitaria meu divórcio rapidamente e garantiria meus direitos ao máximo. Enquanto isso, na casa dos meus sogros, travava-se outra guerra. Segundo me contou uma amiga vizinha, depois da minha partida, minha sogra e meu cunhado continuaram se culpando mutuamente. Minha cunhada, Tatiana, depois de chorar a noite toda até ficar sem lágrimas, decidiu se separar. Fez as malas, levou seu filho pequeno e se mudou para a casa de uma amiga.
Não queria viver sob o mesmo teto que um marido infiel e uma mãe depravada. Meu cunhado Marcelo, abandonado por sua esposa e repudiado por sua família política, tornou-se um desastre. Vivia bêbado todos os dias, sem vontade de trabalhar. E Dona Sônia, depois de perder a confiança de sua nora, seu genro e sua própria filha, desmoronou completamente. Já não se atrevia a sair de casa, sem coragem para enfrentar os comentários dos vizinhos. Encerrava-se em seu quarto o dia todo, chorando e lamentando-se. A imponente mansão de 3 andares havia se convertido em um lugar frio e sombrio, sem vida. Meu ex-marido Ricardo teve que carregar com tudo. Teve que cuidar de sua mãe destroçada, enfrentar minha demanda de divórcio e suportar o desprezo de parentes e vizinhos. Ele me ligou e me enviou mensagens várias vezes, suplicando que eu voltasse, mas não respondia a nenhuma. Bloqueei seu número. Não queria ouvir mais mentiras. Eles estavam pagando por seus pecados. Mas era só isso? Uma família construída sobre a hipocrisia e a mentira, uma vez que começa a desmoronar, não pode parar. Durante os dias seguintes, vivi na tranquilidade que tanto havia ansiado. Li livros, ouvi música e passei no parque. Aprendi a cuidar de mim, a amar a mim mesma. Dei-me conta de que, durante os últimos 5 anos, havia vivido demais para os outros, sacrificando-me em nome da família, que na realidade não era mais do que uma jaula dourada que me aprisionava com preconceitos e regras absurdas. Agora, fora dessa jaula, sentia o que era a verdadeira liberdade, o que era respirar o ar puro da vida. Meu divórcio se resolveu com bastante facilidade. Com provas irrefutáveis, especialmente o vídeo, minha antiga família política não se atreveu a criar problemas. Tinham medo de que eu cumprisse minha ameaça e tornasse tudo público. O tribunal, após revisar a documentação, ditou sentença rapidamente. Obtive o direito de me divorciar e receber metade dos bens adquiridos durante o casamento, o que incluía economias e alguns outros ativos. Além disso, Ricardo teve que me pagar uma pensão compensatória para me ajudar a estabilizar minha vida após o divórcio. A sentença foi totalmente justa e razoável. Ricardo não apelou. Provavelmente sabia que qualquer súplica era inútil. No dia do tribunal, não nos olhamos. Nosso casamento terminou assim, de forma abrupta e fria, sem despedidas, sem remorsos. Depois do divórcio, decidi começar uma nova vida com o dinheiro que me cabia. Não queria voltar para o interior e ser um peso para meus pais. Queria me sustentar por mim mesma, reconstruir minha vida. Aluguei um pequeno e bonito apartamento na cidade e o decorei eu mesma ao meu gosto, com cores vivas e quentes. Encontrei um novo trabalho em uma empresa de comunicação, algo que realmente me agradava e onde podia desenvolver minhas habilidades. Minha vida começou a se estabilizar gradualmente. Fiz novos amigos, estabeleci novas relações. Já não era a Isabela submissa e paciente do passado. Era uma mulher independente, autossuficiente e feliz. Aprendi a sorrir de novo, um sorriso sincero que vinha do coração. Enquanto isso, a tragédia da minha antiga família política não havia terminado. O escândalo incestuoso, apesar das tentativas de ocultá-lo, finalmente veio à tona. Não se pode tapar o sol com a peneira. Os parentes que estiveram presentes naquela noite de Natal, apesar de terem sido pedidos para manter discrição, não puderam guardar em segredo uma história tão chocante. Contaram para um e esse para outro. Em pouco tempo, todo o bairro e depois toda a cidade ficaram sabendo. A honra da família que tanto valorizavam ficou completamente destruída. Meu ex-cunhado Marcelo, depois de um tempo vivendo bêbado e dissoluto, foi demitido de sua empresa. Nenhuma companhia queria contratar alguém com um escândalo semelhante. Tendo perdido seu trabalho, sua família e sua honra, não pôde suportar o golpe. Refugiou-se no álcool até que uma noite, dirigindo embriagado, sofreu um acidente e atropelou um pedestre. Esse acidente o levou à prisão, e assim terminou a vida de um homem que uma vez foi considerado bem-sucedido e exemplar. Minha ex-cunhada Tatiana teve uma vida bastante difícil após a separação. Teve que criar seu filho sozinha,
lutando contra os preconceitos do mundo. Mas talvez para ela tenha sido uma libertação. Já não tinha que viver sob a opressão hipócrita de sua família. Encontrou um trabalho em uma loja online que, embora fosse duro, lhe era suficiente para viver. Às vezes, me enviava mensagens para saber como eu estava. Nessas mensagens, não havia mais o sarcasmo nem o desprezo de antes, mas empatia e um pouco de gratidão. Disse que eu a havia ajudado a perceber a verdadeira face das pessoas em quem confiava. E Dona Sônia, depois de tantos traumas, caiu em uma depressão severa. Perdeu sua acuidade mental de antes. Sempre murmurava para si mesma e dizia coisas sem sentido. Ricardo teve que interná-la em um hospital psiquiátrico para que recebesse tratamento. A imponente mansão de 3 andares se converteu em um lugar desolado e frio. Ricardo vivia ali sozinho, em solidão. Teve que vender parte da casa para pagar o tratamento de sua mãe e a indenização à vítima do acidente de seu ex-cunhado. Sua vida se converteu em uma sucessão de dias sombrios, sem saída. Cada um recebeu o final que merecia por seus atos. Mas a história ainda não havia terminado. Ainda restava uma pessoa, aquela que me causou a maior dor, que ainda não havia recebido seu julgamento final. Refiro-me ao meu ex-marido Ricardo. Embora tivesse que carregar com a solidão, o remorso e o peso de uma família destroçada, senti que não era um castigo suficiente pelo que havia me feito. Ele não foi o autor intelectual da trama perversa, mas sua covardia e indiferença foram o terreno fértil que permitiu que toda essa maldade crescesse. Se desde o princípio ele tivesse me protegido, se tivesse me escutado, se tivesse confiado em mim, a tragédia talvez não teria ocorrido. Poderia ter detido a relação inapropriada de sua mãe e seu cunhado. Poderia ter me dado um verdadeiro lar. Mas não o fez. Escolheu o silêncio, a indiferença e sacrificar-me por sua falsa paz. Eu já não o odiava. Quando o amor morre, o ódio perde seu sentido. Ruminar o ódio só esgotaria minha alma. Mas eu queria que ele entendesse de verdade a dor pela qual eu havia passado. Queria que provasse o que se sente quando o mundo todo te vira as costas, quando a pessoa que você mais ama te trai. Queria que ele enfrentasse sua própria natureza covarde e sentisse o remorso por um erro imperdoável. E eu sabia que havia uma maneira de fazer isso. Não com violência, nem com uma vingança ruidosa, mas com um golpe psicológico profundo e doloroso. Eu ainda tinha uma cópia desse terrível vídeo. Havia pensado que nunca mais a usaria, que seria um segredo enterrado para sempre. Mas agora tinha outra ideia. Não o tornaria público para o mundo todo. Isso me transformaria em alguém como eles. Alguém que satisfaz a curiosidade do público revelando as histórias sujas de outros. Eu o enviaria a uma única pessoa. Uma pessoa que eu sabia que poderia desferir um golpe mortal em Ricardo. Um golpe mais doloroso do que perder a pose, o dinheiro ou ser desprezado pelo mundo. Essa pessoa era o pai de Ricardo, o Sr. Oliveira, que havia falecido 10 anos atrás. Parece loucura. Como se pode enviar algo a um morto? Mas eu sabia que havia uma maneira de fazer esse vídeo chegar até ele. Uma forma de fazer sua voz, seus ensinamentos ressoarem de novo na mente de Ricardo. Meu ex-sogro em vida foi um homem muito estrito e patriarcal. Era um professor aposentado e sempre considerou a honra da família e a moral humana como as coisas mais importantes. Ele ensinou muito a Ricardo sobre os deveres de um marido, sobre a responsabilidade de um homem. E eu sabia que ele tinha um amigo íntimo, um amigo com quem compartilhava todos os seus segredos. Era o Sr. Pereira, um vizinho da minha antiga família política, também professor, que havia se mudado para outro lugar depois da morte do meu sogro. Eram almas gêmeas que tomavam café juntos, jogavam xadrez e discutiam sobre os assuntos do mundo. Demorei bastante tempo para contatar o Sr. Pereira. Finalmente, através de um antigo conhecido, consegui seu número de telefone. Liguei e me apresentei como a ex-nora do Sr. Oliveira. Contei-lhe toda a história sem ocultar nenhum detalhe. No início, o Sr. Pereira não acreditou em mim. Não podia crer que algo tão terrível pudesse ter acontecido na família de seu amigo, a quem respeitava profundamente.
Ainda se lembrava vividamente da imagem de Dona Sônia como uma esposa sensata e de Ricardo como um filho bom e dócil. Mas quando lhe enviei o vídeo para que visse, ele ficou sem palavras. Seus olhos ficaram vermelhos e suas mãos tremeram. Ele disse: "Se meu amigo estivesse vivo, certamente não suportaria este golpe. Com certeza romperia relações tanto com sua esposa quanto com seu filho. Teria considerado a maior desonra de sua vida. Pedi um favor ao Sr. Pereira. Pedi que ele enviasse este vídeo a Ricardo, mas não por e-mail ou mensagem de texto. Eu queria que ele o mostrasse pessoalmente no dia do aniversário de falecimento do meu sogro. Eu queria que Ricardo, no dia em que honrava a memória de seu pai falecido, se confrontasse com a verdade mais humilhante de sua família. Queria que ele sentisse remorso diante do altar de seu pai pelo que havia feito e pelo que havia permitido que acontecesse. Queria que os ensinamentos de seu pai, a quem sempre respeitou, se transformassem na sentença que o julgasse. Foi uma vingança cruel, mas não me arrependi porque sabia que era a única maneira de despertar um homem que havia estado dormindo por tempo demais na covardia e na indiferença. O aniversário de falecimento do meu ex-sogro foi em um dia de final de outono, frio e com uma garoa persistente. O ambiente sombrio e triste parecia empatizar com a tragédia daquela família. Eu não fui nem mandei cumprimentos. Minha relação com aquela família havia terminado por completo, mas uma pequena onda ainda se agitava em meu coração. Eu me perguntava se meu plano sairia como o esperado, se este último golpe realmente atingiria o mais profundo da alma de Ricardo. Naquela noite, enquanto estava sentada sozinha em meu aconchegante apartamento, tomando uma xícara de chá quente, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitei por um momento, mas atendi. Do outro lado da linha, ouvi a voz tranquila e triste do Sr. Pereira, misturada com cansaço. "Minha jovem, eu fiz o que me pediu." Ele me contou o que havia acontecido naquele dia. Ricardo havia preparado uma modesta mesa de homenagens na casa vazia e fria. Apenas uns poucos parentes próximos que ainda sentiam algum afeto pela família compareceram. Dona Sônia ainda estava no hospital e não pôde comparecer. E Tatiana também não foi. O ambiente da comemoração foi muito sombrio e pesado, completamente diferente dos anos anteriores, quando a família ainda era considerada respeitável. Depois que todos prestaram suas homenagens, o Sr. Pereira chamou Ricardo de lado no jardim. Não disse muitas palavras, simplesmente lhe entregou um tablet e reproduziu o vídeo. Disse-lhe que queria que visse algo que Ricardo e provavelmente também seu pai gostariam de ver. No começo, Ricardo estava desconcertado, sem entender o que estava acontecendo. Provavelmente pensou que eram fotos antigas de seu pai, mas quando a primeira imagem apareceu, seu rosto mudou de cor. Ele ficou gelado de horror, com o olhar fixo na tela. Viu o vídeo repetidamente, como se não pudesse acreditar no que seus olhos viam. Todo o seu corpo tremia. Não de raiva, mas de dor e humilhação. Depois, olhou para o Sr. Pereira. Seus olhos estavam cheios de desespero. "Como o senhor tem isso?" O Sr. Pereira respondeu com calma, sua voz carregada com o peso da idade. "Isabela me enviou. Ela disse que queria que, diante do espírito de seu pai, você visse por si mesmo no que esta família se transformou. Queria que você se perguntasse como seu pai teria se sentido se estivesse vivo." As palavras do Sr. Pereira foram como a última adaga que atravessou o coração destroçado de Ricardo. A imagem de seu pai, estrito, mas que o amava profundamente. Os ensinamentos de seu pai sobre a moral humana, sobre a honra da família, tudo ressurgiu em sua mente. Ele não pôde suportar mais. Caiu no choro como um menino. Desabou, cobriu o rosto e chorou em voz alta no jardim de sua casa diante do olhar atônito dos parentes. Era a primeira vez em anos que as pessoas viam Ricardo chorar. Eram lágrimas tardias, mas talvez fossem lágrimas de compreensão. Chorou durante muito tempo, sem se importar que a chuva ficasse mais forte e o encharcasse por completo. O Sr. Pereira disse que a partir daquele dia, Ricardo mudou completamente. Não tentou mais se agarrar a mim, aceitou a verdade, aceitou o castigo. Ele me enviou uma mensagem de texto com apenas 2 palavras. "Me desculpe." Não respondi,
mas sabia que desta vez o pedido de desculpas era sincero. Vendeu a mansão de 3 andares. Parte do dinheiro foi para sua mãe no hospital, e outra parte ele enviou para Tatiana, para ajudá-la a criar o filho. Com o resto do dinheiro, alugou uma kitnet e viveu uma vida tranquila e solitária. Encontrou um trabalho noturno e trabalhou duro para ganhar dinheiro, para expiar seus erros. Já não era Ricardo, o filho da respeitável família Garcia. Era apenas um homem comum que tentava viver com consciência para não envergonhar seu falecido pai. Ao ouvir a história do Sr. Pereira, não senti nem regozijo nem alegria. Só senti uma estranha paz. Finalmente, tudo havia terminado. Cada um havia encontrado seu próprio caminho, por mais duro e doloroso que fosse. Eu não estava mais atada ao passado. Estava pronta para seguir adiante, para começar um novo capítulo em minha vida. Um capítulo sem as sombras da mentira e da traição. Minha história, uma história cheia de tragédia e lágrimas, finalmente chegou ao seu fim. Mas não foi um final feliz de conto de fadas. Foi um final realista. Um final onde a justiça foi feita e cada um aprendeu sua própria e custosa lição. Com o tempo, as feridas do meu coração também começaram a sarar. Aprendi a perdoar, não por eles, mas por mim mesma. Perdoei para não continuar carregando com o peso do passado, para viver uma vida mais leve e tranquila. Perdoei minha própria ingenuidade e estupidez por ter confiado nas pessoas erradas. Perdoei minha própria fraqueza e docilidade por ter guardado silêncio e aguentado por tanto tempo. Dei-me conta de que guardar rancor esgotaria mais a minha alma, e no final, a única que sairia ferida seria eu mesma. Minha vida agora é muito tranquila. Meu trabalho na empresa de mídia foi cada vez melhor. Meus superiores confiaram em mim e me designaram projetos importantes. Meus colegas me apreciavam e respeitavam por minha capacidade e sinceridade. Com meus próprios esforços, comprei um apartamento. Um verdadeiro lar para mim. Ali eu podia ser eu mesma livremente, sem o olhar nem a opressão de ninguém. Também comecei a abrir mais o meu coração. Já não temia o amor nem perdia a fé nos homens. Participei de clubes e atividades sociais. Fiz aulas de yoga para melhorar minha saúde e flexibilidade. Fiz muitos novos amigos que me ajudaram a redescobrir a alegria e o sentido da vida. E em uma reunião do clube de leitura, conheci o homem amável e caloroso que derreteu meu coração frio, meu atual esposo. Ele era arquiteto, 5 anos mais velho que eu, e também havia passado por um divórcio. Talvez por isso entendesse e se solidarizasse com o que eu havia vivido. Ele não se importou com o meu passado, só se interessava pela pessoa que eu sou hoje. Ele me fez sentir o que é o verdadeiro amor e o respeito, algo que nunca obtive em meu casamento anterior. Decidimos ficar juntos e construir um pequeno e feliz lar baseado na confiança, no respeito e na cumplicidade. Às vezes, através de amigos, chegavam notícias da minha antiga família política. Dona Sônia, depois de um longo tratamento no hospital psiquiátrico, recebeu alta. Mas já não era a mulher astuta e autoritária de antes. Sua mente ia e vinha, e às vezes nem sequer reconhecia Ricardo. Ricardo continuava cuidando dela sozinho, em silêncio e sem uma única queixa. Trabalhava à noite e se encarregava da comida e dos remédios de sua mãe. Alguns diziam que era sua penitência. Talvez fosse. Estava pagando o preço de sua covardia, assumindo a responsabilidade de um filho. Uma responsabilidade que deveria ter assumido muito antes. Tatiana mudou-se para São Paulo com seu filho depois do divórcio. Cortou todo o contato com sua família. Encontrou um trabalho estável em uma empresa de roupas e, segundo ouvi, conheceu um bom homem que amava e protegia a ambos. Fiquei feliz por ela. Merecia ser feliz depois de tudo o que havia passado. E meu ex-cunhado Marcelo, depois de sair da prisão, desapareceu sem deixar rastro. Ninguém sabe para onde foi, nem o que faz. Provavelmente já não tinha cara para enfrentar o mundo. Um homem que uma vez teve tudo, carreira, família, honra, finalmente perdeu tudo por não poder vencer seus baixos desejos. Uma tarde de fim de semana,
Enquanto meu esposo e eu fazíamos compras em um supermercado para o nosso novo lar, encontrei Ricardo inesperadamente. Ele trabalhava como entregador para uma loja de comestíveis, carregando diligentemente caixas de produtos em uma motocicleta velha. Vestia um uniforme gasto e seu rosto estava abatido e magro. Parecia 10 anos mais velho. Ao nos cruzarmos, nossos olhares se encontraram por acaso. Por um instante, vi em seus olhos vergonha, constrangimento e arrependimento. Cumprimentei-o com um leve aceno de cabeça, um cumprimento leve, sem ódio nem rancor, e depois me afastei sorrindo e de braços dados com meu esposo. O passado havia ficado para trás. Agora, diante de mim, havia um futuro brilhante. Uma felicidade pela qual eu tive que lutar muito para conseguir, e eu sabia que a valorizaria e a protegeria com todas as minhas forças. O encontro casual no supermercado foi como meu último adeus ao passado. Não despertou em mim nenhuma emoção negativa como a raiva ou o desprezo. Pelo contrário, senti uma sensação de leveza. Vi a mudança em Ricardo e o preço que ele estava pagando. Já não era o homem violento e patriarcal do passado, mas sim uma pessoa comum que lutava com a vida, carregando sobre os ombros o peso de seus erros. E vi a paz em minha própria alma. Eu não era mais sua vítima. Era uma vencedora. Não porque me vinguei deles, mas porque superei tudo e encontrei minha própria felicidade. Não permiti que esse passado obscuro arruinasse meu futuro. Meu casamento com meu atual esposo foi simples, mas caloroso, com apenas a família e os amigos mais próximos. Meus pais, depois de conhecerem toda a minha história, já não se opuseram ao meu segundo casamento. No início, estavam um pouco preocupados de que me fizessem mal novamente. Mas depois de conhecerem meu esposo, de verem a sinceridade, a maturidade e o amor que ele me demonstrava, ficaram completamente tranquilos. Só queriam que eu fosse feliz, e eu era de verdade. Meu esposo é uma pessoa maravilhosa, me ama, cuida de mim, sempre me escuta e me entende. Nunca julgou meu passado. Pelo contrário, valorizava o que eu havia vivido. Dizia que essas experiências me haviam convertido na pessoa forte e resiliente que sou hoje. Ajudou-me a apagar os traumas do passado e a voltar a crer no amor e no casamento. Tivemos uma filha preciosa e adorável, a quem chamamos Ana. Ela é a alegria de toda a família, a fonte de nossa vida. Cada vez que a vejo sorrir, sinto que este mundo é realmente lindo. Eu tinha tudo o que uma mulher poderia desejar. Um bom marido, uma filha boa, um trabalho estável e uma vida tranquila. Aprendi a valorizar as coisas simples, os pequenos momentos de felicidade na vida. Um jantar familiar quente, um passeio no parque à tarde com meu esposo e minha filha, o abraço da minha filha antes de dormir. Todas essas coisas são presentes preciosos que a vida me deu. Às vezes, nas noites profundas, quando olho para trás, ainda sinto um calafrio. Tive que passar por muita dor e muitas lágrimas. Houve momentos em que me desesperei, em que pensei que nunca sairia daquele inferno. Mas não me arrependo porque foram precisamente essas provações que me fizeram mais madura e forte. Elas me ensinaram lições valiosas sobre a vida. Não permita que ninguém pise na sua dignidade e no seu amor próprio. Levante-se sempre para se proteger e lute pela felicidade que você merece. Também me ensinou que o silêncio nem sempre é ouro. Às vezes, o silêncio é precisamente a cumplicidade com o mal. Minha história pode ser uma história triste, mas também é uma história de esperança. Demonstra que depois da tempestade sempre chega a calma. Não importa as dificuldades e provações que você enfrente, nunca perca a esperança. Acredite que no final do caminho a felicidade está esperando por você. Se você tiver a coragem de atravessar a escuridão, encontrará a luz da sua vida. E lembre-se de que você nunca está sozinha. Ainda há muitas pessoas ao seu redor que te querem e estão dispostas a te ajudar. E se você também sofreu dor e injustiça como eu, não hesite em compartilhar sua história. Talvez sua história possa ser uma fonte de motivação e inspiração para muitas outras pessoas que precisam. A vida transcorreu assim, em paz.
Minha filha Ana crescia a cada dia mais inteligente e adorável. Parecia muito com seu pai, desde sua aparência até seu caráter amável e compassivo. O amor do meu esposo e eu também se aprofundava e se fortalecia com os dias. Juntos cuidávamos da nossa filha, juntos construíamos nosso pequeno lar. Eu quase havia esquecido a existência das pessoas do meu passado. Elas haviam se transformado em sombras borradas que já não tinham nenhum impacto em minha vida. Mas a vida às vezes prega peças realmente cruéis, fazendo com que pessoas que pareciam não ter mais relação se reencontrem. Um dia, enquanto levava minha filha ao pediatra, me reencontrei com Tatiana. Ela estava sentada na sala de espera com o rosto cheio de preocupação e cansaço. Ao seu lado, havia um menino de uns 7 ou 8 anos, provavelmente o filho dela. O menino parecia cansado e pálido e apoiava a cabeça no ombro de sua mãe. Eu ia passar direto. Não queria mexer no passado, embora já não a odiasse. Também não queria mais confusões. Mas então Tatiana me viu. Um lampejo de surpresa cruzou seus olhos, e depois ela se levantou apressadamente e caminhou em minha direção. Isabela, é você? Sua voz era um pouco vacilante, insegura. Provavelmente eu havia mudado muito desde a imagem da cunhada magra e submissa de antes. Assenti levemente. Olá, Tatiana. Ela olhou para mim e depois para minha filha em meus braços. Em seu olhar havia um pouco de inveja, mas mais do que isso havia admiração. Você parece muito feliz. Sorri de forma leve e serena. Obrigada, Tatiana. Seu filho está doente? Não parece bem. Ela suspirou. Nesse suspiro, continham-se todas as dificuldades. Está com febre há vários dias e não abaixa. Estou preocupada. É muito difícil vir sozinha ao hospital com ele. Nós nos sentamos e conversamos um pouco como velhas amigas que se reencontram depois de muito tempo. Ela me contou que sua vida em São Paulo era muito dura, que tinha que trabalhar sozinha para criar o filho. O homem que havia conhecido mais tarde também a havia abandonado logo depois, deixando-a sozinha com o fardo. Disse que se arrependia muito do que havia acontecido. Arrependia-se de não ter visto antes a verdadeira face de seu marido e sua mãe. Arrependia-se de ter se unido a eles para me atormentar. Pediu-me perdão sinceramente. Sinto muito, Isabela. Como mulher, eu deveria ter te entendido e apoiado. Naquela época, eu fui muito estúpida e egoísta. Eu já não a odiava. Eu a entendia. Ela também era apenas uma vítima naquela trágica peça. Uma vítima do engano e de sua própria fraqueza. Eu a consolei e a animei. E até lhe dei algum dinheiro para ajudar com os remédios do menino. No início ela recusou. Mas diante da minha sinceridade, finalmente aceitou. Antes de nos despedirmos, ela pegou minha mão com os olhos marejados. Disse algo que eu nunca esquecerei. Obrigada, Isabela. Obrigada por me mostrar que as mulheres, mesmo que caiamos, podemos nos levantar de novo. Eu vou viver com força pelo meu filho e por mim mesma. Esse encontro me fez refletir muito. Dei-me conta de que o perdão não só ajuda os outros, mas também a mim mesma. Quando perdoamos, nos libertamos das correntes do passado. Nos damos a oportunidade de viver uma nova vida, uma vida já não atormentada pelo ódio. Perdoar não é esquecer, é aceitar e seguir adiante. Não muda o passado, mas abre um futuro mais brilhante. E eu realmente havia conseguido. Eu havia perdoado tudo. Havia deixado que o passado descansasse em paz porque sabia que a verdadeira felicidade não é se vingar de quem te fez mal, mas encontrar a paz na sua própria alma. Minha história termina aqui, uma jornada longa, cheia de altos e baixos, lágrimas e lições dolorosas. De uma nora submissa e paciente, uma pessoa que vivia como uma sombra em sua própria casa, tive que me transformar em uma mulher forte e decidida que lutava por sua dignidade e felicidade. Perdi a família e o casamento nos quais uma vez coloquei toda a minha juventude, mas recuperei a mim mesma. Descobri valores e uma força interior que nunca soube que tinha. Tive que provar a traição mais dolorosa das pessoas que uma vez considerei mais queridas, mas aprendi a amar e valorizar as pessoas que realmente merecem. A vida me tirou muito,
mas me deu coisas muito mais valiosas. Se volto a contar esta história, não é para incitar o ódio, nem para me gabar de uma vitória. Não quero que as pessoas se regozijem na queda de uma família. Volto a contá-la porque sei que por aí ainda há muitas mulheres vivendo em situações similares à minha. Suportam não só a violência física, mas também a violência mental, os insultos e a injustiça. Vivem cada dia em casamentos sem amor nem respeito, mas não se atrevem a levantar a voz. Não se atrevem a resistir porque têm medo. Se sentem sozinhas. Estão atadas pelos preconceitos sociais e pela ideia de, pelos filhos, pela família. Pensam que não há saída. Quero lhes dizer, vocês nunca estão sozinhas, nunca são fracas. A força reside latente em cada uma de nós. Se atreverem a levantar, se atreverem a levantar a voz, certamente encontrarão um caminho de libertação para si mesmas. Não deem a ninguém o direito de pisar na sua dignidade. Não se sacrifiquem por coisas que não valem a pena, porque vocês, todas as mulheres, merecem ser amadas, respeitadas e viver uma vida feliz. A felicidade não está longe. Está na sua escolha. Acreditem que depois da chuva sempre sai o sol, e que depois das tempestades da vida, certamente chegará um dia claro. Acreditem nisso e avancem com valentia. A felicidade está esperando por vocês. Não temam a mudança. Não temam a solidão, porque às vezes a solidão é precisamente a oportunidade de se reencontrar consigo mesmas, de se darem conta do seu verdadeiro valor. Obrigada por ouvirem minha história. Se esta história chegou aos seus corações, se lhes deu um pouco de coragem e fé, não hesitem em deixar um comentário e compartilhar, porque sua empatia é precisamente a maior força que nos une às mulheres para superar juntas todas as dificuldades e provações da vida. E não se esqueçam, amem-se e valorizem-se sempre, porque são únicas e merecem o melhor. E assim a história de Isabela chega ao seu fim. Uma história que abrange todo o espectro de emoções, desde a injustiça e a dor até a catarse e, finalmente, a serenidade. Ao escutar sua jornada, cada um de nós certamente refletirá. Alguns se indignarão com a hipocrisia e a maldade da família política. Outros sentirão uma satisfação catártica pelo castigo que receberam. Mas talvez o que mais profundamente fica em nossos corações não é o ódio, mas a força extraordinária de uma mulher encurralada e uma profunda lição sobre o valor do amor próprio, do respeito e dos limites nas relações. Esta história não é simplesmente um drama familiar sensacionalista. É um espelho que reflete os cantos escuros da sociedade, onde os preconceitos sobre o papel da mulher, especialmente da nora, ainda pesam muito. A protagonista Isabela, no princípio, como muitas outras mulheres, escolheu o caminho da paciência e da resignação para manter a chamada paz familiar. Sacrificou a si mesma, sacrificou suas emoções apenas para obter tranquilidade. Mas a vida lhe ensinou uma amarga lição. A paciência cega não traz a paz, só alimenta o egoísmo e a maldade dos outros. Seu silêncio não foi visto como uma virtude, mas como uma fraqueza. Seu sacrifício não foi respeitado, mas dado como garantido. E talvez a maior lição que podemos extrair é que a bondade e a tolerância devem ser dadas às pessoas adequadas, no lugar adequado. Ser bom com os outros é valioso, mas se torna uma tragédia se a nossa bondade é explorada, se permitimos que outros pisem na nossa dignidade sem nenhuma resistência. O amor próprio não é egoísmo. É o fundamento básico para que um ser humano se mantenha firme na vida. Quando perdemos o amor próprio, também perdemos o respeito dos outros. Outro ponto muito digno de reflexão é o papel do marido. Ricardo não foi o infiel nem quem feriu diretamente Isabela, mas sua covardia, sua indiferença e seu silêncio foram a faca mais afiada que causou a ferida mais profunda no coração de sua esposa. Esta história é um chamado de atenção para os homens que são maridos e filhos. Ser o pilar da família não significa apenas ganhar dinheiro, mas ser a pessoa que protege e defende sua mulher da injustiça. Mesmo que essa injustiça venha da família mais querida, um homem verdadeiramente forte não é o que levanta o punho, mas o que tem a voz da justiça.
o que sabe se colocar no lugar de sua esposa, entender e se solidarizar. O silêncio diante da injustiça é às vezes mais aterrorizante do que a própria injustiça. Finalmente, a forma como Isabela conclui a história também nos dá uma lição sobre o perdão e o seguir adiante. Ela poderia ter destruído completamente sua antiga família política. Poderia ter se regozijado no sofrimento deles, mas não o fez. Simplesmente recuperou o que lhe pertencia. Exigiu justiça para si mesma e depois escolheu ir embora. Entendeu que guardar rancor tornaria sua própria alma mais pesada. A verdadeira felicidade não provém da vingança, mas de encontrar a paz na alma. Ela escolheu perdoar, não porque eles merecessem, mas porque ela merecia viver uma vida tranquila. Todos nós na vida enfrentaremos injustiças e provações. Haverá momentos em que nos sentiremos fracos, sozinhos, com vontade de desistir de tudo. Mas lembrem-se da história de Isabela. Lembrem-se de que a maior força sempre reside dentro de nós mesmos. Aprendam a estabelecer limites. Aprendam a dizer não ao que está errado. Aprendam a amar e valorizar a si mesmas primeiro, porque só quando conhecemos o nosso próprio valor, os outros poderão nos respeitar. A história compartilhada neste vídeo é uma obra de ficção criada com fins educativos e de entretenimento. Todos os personagens, eventos e situações são produto da imaginação. Qualquer semelhança com pessoas ou eventos reais é pura coincidência. O conteúdo do vídeo tem como objetivo transmitir lições humanísticas sobre a vida, a família e as relações sociais e não tem a intenção de atacar ou criticar a nenhum indivíduo ou organização em particular. Aconselha-se aos espectadores que considerem e filtrem a informação de maneira apropriada. Obrigada por escutarem até o final. Se esta história e suas lições chegaram aos seus corações, por favor, cliquem no botão Gostei para ajudar a difundir esta significativa mensagem. O que vocês pensam da história? Experimentaram ou testemunharam alguma situação similar? Deixem um comentário abaixo. Compartilhemos e escutemos juntos.